Estado consegue interferir na economia graças ao seu monopólio da agressão, obrigando seus cidadãos a fazerem coisas que não fariam normalmente. A principal maneira pela qual o Estado interfere é via taxação, isto é, roubando seu rebanho por meio de impostos e desviando dinheiro do sistema produtivo para o sistema parasitário. Por meio de regulações esdrúxulas, ele também prejudica e encarece quase todas as atividades. Algumas, como o comércio de armas e drogas, são até proibidas, encarecendo-as e aumentando o incentivo para que grupos violentos as explorem. Mesmo medidas que em um primeiro momento parecem boas, na verdade são altamente danosas à economia e ao bem-estar da população. Por exemplo, a criação de agências reguladoras, que teoricamente servem para beneficiar os consumidores e punir empresas que não se comportam adequadamente, leva ao estabelecimento de barreiras de entrada para novas empresas e a uma cartelização do mercado. Ou ainda, a criação de encargos trabalhistas que, longe de garantirem direitos aos trabalhadores, os coloca em uma posição fragilizada e provoca desemprego. Além disso, a imposição de uma moeda fiduciária de curso forçado, aquela que não tem lastro e que somos obrigados a usar como real, faz com que a população seja usada como refém de políticas econômicas irresponsáveis. Da mesma forma, a criação de um banco central, a qual todos os demais bancos estão subordinados, permite ao governo controlar todo o sistema financeiro. Esse sistema, que é o oposto do capitalismo, é provavelmente a maior fraude a que estamos submetidos e, em última instância, é um grande mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Graças a esse sistema, o governo pode agir como um falsário, criando dinheiro do nada para financiar suas dívidas. A esse processo de falsificação da moeda dá-se o nome de inflação. Note que inflação não é o aumento generalizado de preços. Inflação é a expansão artificial da base monetária. O aumento de preços é tão somente uma consequência inevitável desse processo. O governo também falsifica a moeda, permitindo a chamada reserva fracionária, segundo a qual os bancos só precisam manter em seus cofres parte do que eles dizem ter. Isso permite também aos bancos criar dinheiro do nada. Mas e qual é o problema disso? Quando o dinheiro é criado do nada, cada real que temos passa a valer menos. Só que aqui há algo ainda mais perverso. Como a informação de que o dinheiro foi falsificado demora a ser propagada, quem o recebe primeiro consegue gastá-lo como se ele ainda valesse mais. E quem o recebe primeiro? Exato, o próprio governo, os bancos e as grandes corporações. Quando o nosso padeiro finalmente recebe de você esse dinheiro inflacionado, a moeda já perdeu valor e vocês dois é que vão pagar a conta dessa farra. Esse fenômeno é chamado de efeito Cantillon e explica por que o governo inflaciona a própria moeda. Não importa o nome que se dê ao sistema político vigente, liberalismo, social-democracia, fascismo, nazismo, comunismo, todos são antiéticos porque são coercitivos e violam a propriedade privada e prejudiciais à economia, porque interferem nas trocas econômicas dos cidadãos. São todos diferentes formas de socialismo. Alguns, porém, são piores do que outros, já que, quanto maior o grau de intervenção estatal na economia, maiores os prejuízos. Quer dizer, quanto mais alto for o grau de intervenção, maior é o montante tomado pelos políticos e por todo o aparato governamental, e mais empobrecida se torna a sociedade. A intervenção estatal na economia implica um planejamento centralizado, isto é, concentrado nas mãos de poucas pessoas. Nesse caso, o que temos é um plano único, feito pelo governo, que impede os demais planos que seriam feitos voluntariamente pela população em geral. Como Mises ressaltou, planejamento central é sinônimo de socialismo. Quanto mais centralizado for o planejamento econômico, mais socialista é o sistema político. Escreveu ele em As 6 Lições. Submetido ao planejamento central, o homem é como um soldado em um exército. Não lhe cabe questionar, cabe-lhe cumprir ordens. Em um sistema socialista, tudo depende da honestidade e da sabedoria dos governantes, o que, convenhamos, está longe, bem longe da realidade, já que na política os piores tendem a chegar ao poder. Ademais, mesmo que fôssemos governados pelas almas mais probas e sábias que já pisaram na terra,
Imbuídas das melhores das intenções, ainda assim, esse sistema não funcionaria. Como o conhecimento acumulado pela humanidade durante séculos está disperso de forma desigual por toda a sociedade, e como a ação humana é imprevisível, nem esse suposto conselho de sábios conseguiria planejar a economia. A intervenção estatal não só é antiética, como também distorce os preços e leva a uma alocação irracional dos recursos. Mises já havia demonstrado, há quase 100 anos, que os cálculos baseados no livre mercado são indispensáveis para se determinar o que é melhor economicamente. Se o governo se propõe a fazer algo que considera benéfico, construir uma estrada, por exemplo, ele usa o dinheiro roubado de seus cidadãos, que obrigatoriamente têm de gastar menos. Uma vez que o governo não gasta exatamente como as pessoas gastariam, há uma distorção no sistema de preços e uma alocação irracional de recursos. E quando o Estado intervém na economia e distorce os preços, não temos mais como saber o valor verdadeiro dos bens e serviços. O lucro, fundamental no livre mercado para indicar as reais demandas dos consumidores, deixa de depender da criação de valor e passa a ser resultado de conchavos políticos. Lembre-se, a economia nos indica como usar recursos para alcançar fins alternativos. Assim, se em uma economia livre os fins são voluntariamente determinados pelos consumidores, em uma economia regulada passam a ser coercitivamente determinados pelos políticos. Para que haja crescimento econômico, é necessário investimento, e para investir é necessário poupar. Logo, o capitalismo incentiva a poupança, e não o consumismo, como acontece no regime socialista em que vivemos. O capitalista é aquele que poupa, consumindo menos do que cria ou produz. É o caso do nosso padeiro, que deixa de viajar para guardar dinheiro para comprar um forno melhor. Essa atitude de poupar indica uma baixa preferência temporal, isto é, uma capacidade de pensar a longo prazo. Pessoas com baixa preferência temporal abrem mão de bens presentes em troca de bens futuros. Pois bem, a intervenção estatal também afeta essa preferência temporal por meio da manipulação da taxa de juros. Quando o governo abaixa artificialmente essa taxa, os gastos sobem em relação à poupança, empréstimos desnecessários são tomados, investimentos errôneos são feitos. Alguns setores são artificialmente favorecidos, enquanto outros são artificialmente desfavorecidos. Tudo isso leva à criação de bolhas que, cedo ou tarde, estouram. Esses ciclos econômicos de expansão e retração, provocados pela manipulação da taxa de juros, levam àquelas crises econômicas periódicas que conhecemos tão bem. Portanto, quanto mais uma sociedade se afastar do livre mercado, mais sufocada será sua economia. Hoje em dia, em nenhum país do mundo há de fato um livre mercado, porque as intervenções e as coerções dos governos são contínuas. Porém, o grau de intervenção estatal varia. Alguns países, como Hong Kong e Singapura, têm um grau baixo de intervenção, enquanto outros, como Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, têm um grau altíssimo. O Brasil, infelizmente, também é um desses países com alto grau de intervenção estatal. Não por acaso, enquanto os países mais livres prosperam, os mais reprimidos se depauperam. Se, nas atividades mais próximas do livre mercado, há a soberania do consumidor, nas atividades mais reguladas pelo Estado, há a soberania do fuzil. Ao comprar seus 4 pãezinhos na padaria, você vai ler no saquinho, grato pela preferência ou volte sempre. Mas, ao entrar em uma repartição pública para cumprir alguma exigência arbitrária imposta por um grupo de políticos, você vai se deparar com a ameaça descrita no artigo 331 do Código Penal Brasileiro. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Como certa vez escreveu o economista estadunidense Thomas Sowell, a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há o suficiente de qualquer recurso para satisfazer todos aqueles que o desejam. A primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia. Ou seja, se quisermos usar os recursos de que dispomos de maneira ética e eficiente, não há outra opção que não esquecer a via política e abraçar a via econômica, isto é, o livre mercado. Isso vale para qualquer recurso, inclusive para aqueles que são o assunto desta série, os bens naturais e os serviços ambientais.